Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal da Legal Family. A gente está aqui hoje, mais um Papos de Família, para conversar com uma convidada super especial. Então não perde o nosso canal, ativa as notificações, se inscreve aqui para ter conteúdos incríveis e aprender junto com a gente, principalmente se você é mulher, se você está mudando a vida nesse momento, que a gente vai bater um papo maravilhoso sobre recomeçar nunca é simples, mas pode ser transformador. E quando você está sozinho, esses desafios, esses obstáculos podem se tornar oportunidades e a gente vai saber como é que é esse processo por alguém que está passando por ele nesse momento, que é a Michele Soares, uma super amiga, querida, empreendedora. Ela tem uma empresa chamada Espaço Aéreo e a gente se conheceu em São Paulo e aí a vida deu aquele turbulhão e ela foi para outro estado, Santa Catarina. Então, Michele, muito bem-vinda para esse bate-papo aqui. Por favor, fala do seu canal, se apresenta e aí a gente começa esse bate-papo já falando para essa mulherada tudo que elas precisam saber, como viver bem, como ter uma mobilidade urbana espacial, empreendedora, financeira, de vida, de amor com a gente. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui com você, bater esse papo, contar um pouquinho da minha história. Eu sou Michele Soares, sou empreendedora, sou mentora, tenho muitas skins, né? Quero virar surfista ainda, não cheguei lá, mas quem sabe daqui uns 6 meses você me convida e eu vou falar que sou surfista também. É paulistana. Sou paulistana, sou estudante, sou filha, tenho muitas skins aqui. Mas como empreendedora, eu trabalho há mais de 10 anos na Espaço Aéreo. É um sistema de ensino na área da aviação. Então convido vocês, quem quiser seguir lá Espaço Aéreo no Instagram, no YouTube. Vai ser uma mulher falando de aviação. Uma mulher que é raro. Eu sou uma mulher num mundo muito masculino ali. Tem agora surgindo mais mulheres. Inclusive, aproveitando esse canal que é muito focado em mulher, convido vocês, mulheradas, venham para o mundo da aviação. A gente arrasa nesse universo. Queremos mais mulheres aqui nesse universo também. Perfeito. E para começar esse papo, Mi, né? Conta pra gente como que foi assim o primeiro momento dessa mudança, que eu sei que foi uma questão muito pessoal, com uma mudança de status, né, de relacionamento. Então fala pra gente, você era casada já há quanto tempo e como é que foi esse processo que levou a toda essa transformação que é o foco do nosso bate-papo hoje? Bom, eu fui casada quase que minha vida toda, minha vida adulta inteira, né? Eu conheci o meu ex-marido quando eu tinha 20 anos de idade. Fiquei com ele até os meus 37. Foram 4 anos de namoro, 12 anos de casamento. Ao total, a gente ficou 17 para quase 18 anos juntos. Minha vida inteira com ele, né? Eu não digo que deu errado. Deu certo por 17 anos. Mas chegou um momento que as coisas começaram a não dar mais tão certo. Foi quando eu tomei a decisão de me separar, me divorciar. Partiu de você, então, a iniciativa. Minha iniciativa. Eu falando assim, né? Essas 3 frases parece que foi tão rápido, tão fácil. Não foi, gente. Foco desse papo não é o divórcio. A gente fala sobre esse processo em outros episódios, mas assim, foi daí que partiu essa mudança. Eu decidi me separar. Na verdade, eu decidi me separar. Ele veio num processo interno meu sobre uma mudança que eu estava buscando, que eu muito bem, naquela ocasião eu nem sabia muito. Se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu ia falar, não sei, eu só sei que eu preciso de algo diferente, mas não sabia nem o que. Então eu entrei numa fase de redescoberta, entrei numa fase de buscar aquilo que eu quero, entrei numa fase de entender que o meu eu é mais importante do que todos os papéis que eu assumo, sabe? Então o meu eu, Michele, é mais importante que a minha empresa. O meu eu, Michele, é mais importante que o meu casamento. Eu sou mais Michele do que uma pessoa casada. Eu sou mais Michele do que uma pessoa empreendedora. E durante muito tempo eu negligenciei isso. Durante muito tempo eu coloquei os meus personagens à frente de tudo. Então eu buscava ser
uma empreendedora espetacular. Então, o que precisa fazer para ser empreendedora? Daqui que eu faço. E desprezava um pouco o meu eu, sabe? Dentro de tudo. Eu não achava que colocar a minha essência nisso, por trás disso, era importante. Eu achava que o que precisa ser feito, daqui que eu faço. Eu fui muito... eu sempre tive essa visão e esse viés muito de rendição. O que precisa fazer? Daqui que eu encaro, daqui que eu faço, daqui que eu mato no peito. Eu sempre fui essa. E eu acabei me negligenciando um pouco, me deixando para trás. Porque quem se importava com a minha história, o que meu eu era importante no mundo empreendedor, o que meu era importante para aquilo dar certo. Então, foi nesse movimento de começar a tentar buscar o meu eu, ainda no começo meio perdida, sem saber como é que eu faria isso. Hoje eu não vou dizer que eu encontrei ele totalmente, mas eu já caminhei um pouquinho mais, hoje eu tenho até clareza sobre isso, que antes eu não tinha, mas foi nesse processo que eu resolvi me divorciar e ir atrás dessa minha busca interior doida. É isso que você falou, é muito comum, né? Essa questão do autoconhecimento. A vida passa, a gente tem uma antropóloga carioca, não sei se você já ouviu falar, chamada Miriam Goldenberg, e ela fala desses papéis da mulher, que a mulher, principalmente a brasileira, tem muito mais valor quando ela é casada, ou quando ela é nova, ou quando ela tem esses atributos e não se percebe. Ela tem muito esse lugar de cuidado dos outros, ou de corresponder às expectativas, do que realmente buscar aquela realização legítima, não digo nem legítima, mas mais íntima, né? Sim, e é engraçado, assim, porque eu nem culpo o meu ex por isso. Ele não tem absolutamente culpa nenhuma. Ele nunca me pediu pra eu deixar a minha vida de lado e viver a vida dele. Ele nunca me pediu pra eu me deixar de lado pra ser uma esposa. Ele nunca me pediu isso, nunca me exigiu, nunca foi um relacionamento. Nem combina com o seu perfil. Não, até porque se me pedissem aí que eu não faria mesmo. Sim. Né? Mas isso nunca me foi solicitado, isso nunca me foi cobrado, nunca, nem dos meus pais, nem como empresária, mas eu me coloquei essa condição. Eu queria ser a esposa perfeita. Era a sua visão de sucesso. Era a minha visão de sucesso. O que tem que ser feito? Eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse papel, eu quero ter a família perfeita, ser a esposa perfeita, ser a filha perfeita. Eu buscava isso. Só que em busca disso, eu estraguei e acabei deixando de lado quem mais importava nisso tudo, eu mesma. Sim, que aí você tá falando de uma questão de realização, né, pessoal? De, assim, em tese, todos os checks estão ali, mas e aí? Cadê? Eu continuo buscando o quê, né? Acho que é um momento que todo mundo passa em algum momento da vida, pelo menos se parar pra pensar, vai ter essa reflexão de ver se tá tudo ali mesmo, se tá nesse alinhamento, alguns mais cedo, alguns mais tarde. Sim. A expectativa de vida tá aumentando, então todo mundo tem essa possibilidade de fazer uma revisão da vida, né? Sim. Mas aí, ainda para concluir essa questão do divórcio, como a gente está numa iniciativa, né, que é para falar sobre sem juridiquês e facilitar a vida em família, quais as dúvidas jurídicas que você teve? Você disse que não tinha uma cobrança dele, que foi um processo seu de autoconhecimento e de amadurecimento de uma decisão e de um novo momento, né? A mudança partiu já da Michelle casada para um novo estado civil de mais liberdade, autonomia, para seguir o seu próprio caminho sem alguém ali do lado que talvez não acompanhasse essa ideia. Isso. Mas juridicamente falando, o que você pode compartilhar com quem está aqui nos assistindo e está nesse mesmo momento que você? Tem até aquele livro, Comer, Rezar e Amar, que também fala um pouco desse momento de vida da autora. Mas juridicamente tem algo que você acha relevante, importante? Alguma informação que ficou, sei lá, que você achava que era de um jeito e viu que é de outro? O que aconteceu, assim, bem em resumo, né? Eu saí de casa. E, gente, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer aqui que pra você encontrar o seu eu, você tem que se separar. Não é isso. O autoconhecimento e às vezes o casamento tá ótimo, fica nele. Tá ótimo, não é sobre isso, né? Na verdade, antes só de entrar nessa questão do jurídico, né? Quando eu comecei a me encontrar dentro disso tudo, eu percebi que eu tava dentro de um quadradinho que não me cabia. Eu me coloquei naquele quadrado. E quando eu quis sair daquele quadrado, quis viver aquilo que eu queria viver, eu convidei. Olha, vem comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer. E ele não quis vir. E foi aí um momento que eu precisei decidir. Eu vou ficar a minha vida dentro desse quadrado ou eu vou sem ele, porque ele não vai vir comigo. E foi aí que eu decidi me separar, sair de casa. Ele não esperava, apesar de a gente ter tido 1000 conversas, eu ter pontuado isso várias vezes.
Para ele foi pego muito de surpresa, ele demorou para entender. Eu não sei se ele não aceitava, não acreditava, tinha esperança de eu voltar, enfim. Mas eu saio de casa. E quando eu saio de casa, com uma malinha, deixei tudo. Eu realmente peguei uma mala de viagem, coloquei meia dúzia de roupa e fui para casa da minha mãe. E ele ficou em casa com o cachorro, com o apartamento e todo mobiliado, enfim, ele ficou lá. E aí muitas pessoas falavam pra mim que eu perderia tudo porque eu ia ser caracterizado como abandono de lar. Eu ouvi isso muitas vezes, de pessoas muito diferentes. O que é interessante, assim, né, nesse processo, pessoas muito queridas, com o intuito de te ajudar realmente, preocupados com você. Muita gente fala muita coisa na sua cabeça e você já tá numa fase confusa, perdida, não sabe o que fazer, nem você tem certeza daquilo que se você tá fazendo tá certo. Eu me coloquei em prova, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que não foi um surto da minha cabeça? Eu não devia voltar, né? Etc, tal. Eu vou realmente assumir esse risco, me reinventar, recomeçar? Eu me coloquei em questionamento muitas vezes. Mas o que eu fiz foi buscar ajuda. Foi bem na época que eu conheci a Célia. E eu pedi pra ela, Célia, tá acontecendo isso. Abandono de lar. E aí que eu percebi que não, né? Era mais uma preocupação que as pessoas tinham, como se eu fosse perder direito ao apartamento, a divisão de bens, enfim, porque eu tinha saído de casa. E não, né? O que eu aprendi é que abandono de lar é se você some, né? Sem dar notícia, não aparece, que não foi meu caso. Eu saí de casa, mas eu falava, eu conversava, e assim, a Célia com certeza vai poder falar melhor que eu, mas tem um prazo muito longo para isso acontecer, né? Então tem que tomar cuidado, assim, que eu percebi que tem que tomar cuidado de ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Muita gente falou, você tinha que ir pra justiça, você tinha que fazer isso, O que eu ouvi de conselhos de pessoas dos mais variados possíveis e que mais me confundiam do que me ajudavam foi assim. Mas eu sempre busquei ouvir meu coração, né? Assim, sobre as coisas, buscar ajuda de gente especializada, de gente que sabe. Sempre essa ajuda, sempre quando eu ouvia, conversei bastante com a Célia, sempre me acalmava, assim, essas coisas muito desesperadoras, pode ter certeza que elas não são assim, né? Tudo que não, calma, gente, não é assim. Pé no chão, calma, respira, relaxa, pensa. Então a ajuda especializada com certeza me ajudou muito. E eu vi meu coração. E fazer as coisas com calma, sem ansiedade, sem pressa. Até para me separar, assim, a gente demorou, pra você ter uma ideia, do dia que eu saí de casa ao dia que a gente assinou a documentação do divórcio, foram 1 ano e 9 ou 10 meses. Foram quase 2 anos. De muita gente me chama de louca, que eu tinha que ter ido na justiça, que eu tinha que ter buscado um litigioso e tal, mas, enfim, não digo que eu fiz a coisa mais certa do mundo, mas eu segui, eu esperei a paz, eu esperei as coisas acalmarem, eu esperei ele ter o momento certo pra gente conseguir conversar, direito. Eu não queria que um casamento de 17 anos, que fomos muito felizes, acabasse numa briga, sabe? Então eu preferi esperar o tempo certo e as coisas se encaixarem pra gente resolver as coisas numa boa. Tem 3 pontos aí que você falou que são relevantes aqui, fazer só uma pincelada rápida. O primeiro é sobre os combinados, né? Realmente, quando o casal deixa de ter interesses comuns e faz esse inventário de que caminho seguir. Também ficou uma outra recomendação de livro maravilhoso de um rabino chamado Milton Bonder. Eu acho que quando a gente conversou eu falei sobre ele. Que se chama Alma e Moral, e fala exatamente sobre esses combinados e, no fim das contas, a alma e moral, porque o livro fala sobre quebrar ou não dogmas da religião judaica, mas esse especificamente fala sobre relacionamento, que pode ser profissional, afetivo, de trabalho, e muito resumidamente quando você começa um relacionamento, você tem um código, e quando você vai evoluindo nesse relacionamento, né, quem trai, né, quem se apegou ao primeiro código, ou quem não segue o outro quando o código do outro já se transformou, porque naturalmente as pessoas se transformam. Então é um livro que vale muito a pena ler e é uma reflexão, é um livro filosófico. A outra questão é jurídica mesmo, sobre abandono de lar. Então essa questão, imagina, a gente tem até fixação de aluguéis para aquele que deixa a casa em condomínio. Sim. Então o abandono de lar mesmo é quando vai comprar cigarro e nunca mais volta. E a gente tem, sim, repercussão jurídica, e talvez por isso, né, pelo que a mídia fala, o Instagram, tem uma preocupação legítima das pessoas, porque pode gerar direito ao uso capião daquele bem abandonado, sim. Porque, logicamente, quem ficou é que cuidou, mas aí a pessoa aparece mais de 2 anos depois, como se nada tivesse acontecido, então não sabe nem se morreu, né, porque a pessoa some.
Agora, se você está num processo de quebrar um vínculo, né, matrimonial, conjugal ou numa relação de união estável e está conversando sobre isso, é natural que você não queira dividir o mesmo espaço com aquela outra pessoa. E é muito importante pensar no marco temporal disso. Mas em casos, por exemplo, de ocultação de patrimônio, ou quando normalmente a mulher é a parte mais vulnerável e não tem muito conhecimento sobre como está sendo gerido aquele bem ou aquele acervo lá patrimonial, então tem medidas jurídicas para organizar isso, para fazer exatamente lá uma descrição judicial do patrimônio, tem medidas cautelares, pedidos que você pode sim dizer, olha, quando eu sair de casa, era isso que tinha, hoje estou formalizando a minha separação de corpos, mas realmente são para casos que já começam num litígio, que ninguém sabe nada, que não era o seu caso, né? Você tinha uma boa conversa, um bom relacionamento, já estava falando sobre isso. Então, realmente, é uma preocupação, sim, que tem que ter uma pessoa especializada, mas não é assim, ela não engessa que alguém tome uma decisão ou mude aquele cenário. Então, assim, vejam aqui no canal da Legal Family, nos nossos juridiquês, que são informações lá relevantes, gratuitamente, explicações sobre questões e termos jurídicos. Vamos colocar lá uma dessa de abandono de lar, já vi que é importante. Parece que não, né? Pra quem é da área, isso é básico, mas não é básico. Realmente tem vários desdobramentos. Isso foi uma questão que perdurou na minha cabeça por um tempo. Eu fiquei preocupada, realmente. Falei, nossa, quer dizer que você poderia ter saído de casa? Nunca mais eu vou sair desse relacionamento. Eu vou perder tudo, né? Que eu construí até aqui. Não, calma. Não é assim, mas um advogado é muito importante, principalmente um de confiança, uma informação realmente qualificada ali, técnica, né? Mas numa linguagem simples, faz muita diferença, sim, nas decisões da vida. E aí passamos desse lugar, já estamos na Michelle lá, com toda a autonomia, empresária, com uma empresa crescendo, tá muito bem naquela vida que você tinha e de repente tudo mudou. E como você foi parar em Santa Catarina, no Paraíso? Foi um processo enorme. Primeiro, eu passei pela fase que eu até escrevi um texto recentemente sobre isso. Fala o teu texto, onde tá? No LinkedIn. Eu li, maravilhoso, também recomendo. No LinkedIn. Escrever foi uma das coisas que, nessa minha busca por mim mesma, eu retomei. Né? Era um hábito que eu tinha de criança, de adolescente, sempre me ajudou muito. Eu simplesmente abandonei por N razões. E agora, quando eu tô querendo retomar as minhas essências e buscando as minhas coisas, escrever me ajuda a refletir, a pensar. Eu gosto muito de escrever. Então, eu tô até nessa proposta de escrever um texto por semana sobre minhas reflexões malucas. Coisas da minha cabeça. Que precisa de tempo. Que precisa de tempo, as coisas que eu aprendi nesse processo. Então, eu tenho postado em artigos lá no meu LinkedIn, que tá como Michelle Soares Borelli. Só encontrar lá no LinkedIn que você vai encontrar esses artigos. Bom, e aí, nesse processo, eu passei por uma fase que eu chamo de ruínas. Gente, eu escolhi me separar. Foi uma decisão consciente. Eu não tomei do dia pra noite. Para vocês terem uma ideia, do dia que eu tive essa primeira ideia até o dia que eu, de fato, fui lá e fiz, demorou mais de ano. De separar, maturar se eu tiver fazer. Serve para os dois isso, tá? Como advogada dessa área, o homem também passa por esse processo, a mulher também. E primeiro é comunicado, e outro que é o que decide. Primeiro maturar a ideia, depois quando eu decidi, falei, não, vou. Eu demorei uns 4 meses para conseguir tomar coragem de fazê-lo. Então, tudo foi muito moroso, assim, como vocês podem ver, né? E aí, quando eu de fato me separei, claro, muito triste pela separação, mas uma das coisas assim que foi muito complicadas nesse processo foi aquela minha sensação de agora, o que eu faço? Eu sabia ser uma pessoa casada. Era quem eu construí a minha vida adulta inteira. Eu não sabia ser solteira, eu não sabia morar sozinha, eu não sabia o que eu fazia no sábado e no domingo, o que fazia à noite em casa, eu não sabia do que eu gostava. Eu não sabia quem eu era. Engraçado que eu vivi tanto tempo com uma pessoa em prol de ser aquela esposa, aquela coisa e tal, que quando eu fui viver só pra mim, eu não sabia como me agradar. Eu não sabia. Então foi um processo meio perdido, assim. Os planos que eu tinha não faziam mais sentido. Então, os planos foram por água abaixo. A casa que eu tinha foi por água abaixo. O que eu fazia de fim de semana, os hábitos que eu tinha já não combinavam mais. Então, assim, nada funcionava mais. Então, eu precisei entrar nessa fase de redescoberta mesmo forçada. Cometi muitos erros, muitas falhas. Fiz muitas coisas achando que eu gostava e descobri que eu não gostava. Mas eu precisei passar por esse processo para ter esse aprendizado. Então, foi um tempo de redescoberta.
olhando pra mim, buscando... no começo eu me senti egoísta. Fui chamada de egoísta algumas vezes. Por quem? Pelo meu ex, inclusive. Você só tá olhando pra você. Eu falei, exatamente Isso eu quero. pela primeira vez na minha vida, eu tô olhando só pra mim. E eu confesso pra vocês, essa foi a parte mais libertadora que eu vivo hoje. Porque antes de eu ser casada, imagina, eu casei com 24 anos, eu morava com os meus pais. Então, tudo que eu fazia, por mais liberdade que eu tinha, e por mais adulta que eu era, eu devia satisfação, eu morava na casa deles, né? E não só devia satisfação, como eu me preocupava com a opinião deles sobre muitas coisas. E aí, quando eu me separei, eu tinha meu marido. E aí, quando eu assumi a minha vida só, a parte mais satisfatória foi: eu vou tomar essa decisão e a única opinião que importa é a minha. Porque quando você é casado, por mais que você... Dá um exemplo assim. Vou decidir viajar com as minhas amigas. Minhas amigas vão viajar, vou viajar só com minhas amigas. Não tô falando sobre pedir permissão, porque o nosso casamento não era assim. Eu tinha total liberdade, assim, né? E se eu falasse, vou viajar com as minhas amigas, eu ia. Mas quando eu recebi um convite desse, antes de eu sequer decidir se eu não, pensava, será que ele vai se importar? Será que ele vai se incomodar? Será que vai pegar mal? Então eu sempre colocava em pauta a minha decisão, a opinião de outras pessoas, do outro. E é a primeira vez que eu estou vivendo essa liberdade maravilhosa de quando eu decidir algo, a única opinião que eu olho é a minha própria. No começo essa liberdade era até confusa, eu não sabia nem, nossa, mas o que eu quero? Eu quero mesmo, não sei, será que eu quero? Eu ficava confusa, né? Então foi uma fase assim, de redescoberta, de buscar minha essência. Uma das coisas que me ajudou muito. Eu lembro dessa conversa com a minha mãe, porque eu conversei com a minha mãe, é uma mulher muito sábia, e eu conversei com ela me falou, falei, tô um pouco perdida, não sei o que eu faço, tô pra onde eu vou. Ela falou, quando a gente tá perdida, a gente tem que relembrar quais são os nossos valores. Aí eu falei assim, porque quanto mais coisas a gente faz que nos distanciam dos nossos valores, é aí que a gente vai se sentir perdida. Então relembra quais são os seus valores. E pensa assim, nas suas tarefas, no que você faz no seu dia a dia. Eles estão te trazendo para os seus valores ou estão te distanciando deles? E foi aí que eu comecei a refletir, foi aí que eu reescrevi meus valores, reolhei para eles. Coloquei eles em ação e comecei a perceber ações que eu estava negligenciando, que eram importantes para mim. Coisas bestas, como ter comunhão com Deus, como ir na igreja, como almoçar com a minha família, que às vezes... Isso foi uma, agora, revelação, porque você falou, comecei a pensar em mim, me ajeitando pra night, tá saindo loucamente. Não, ter comunhão com Deus, ir pra igreja. Isso é porque fé é um dos meus valores principais. Ah, que legal. E aí, às vezes, na correria do dia a dia, do trabalho, daquela famosa frase do eu mereço, trabalhei a semana inteira, não vou acordar domingo de manhã pra ir na igreja, vou dormir porque eu tô cansada. Não vou encontrar minha família, semana que vem encontro. Eu acabei negligenciando coisas que eram importantes pra mim, pelas coisas que eu acreditava, me distraindo como ir pra night. Não tô dizendo que não se deve ir, eu gosto, eu adoro, inclusive, vou bastante. Mas estava falando de valores, a night não tá neles. Não, a night tá. Um dos meus valores é bem-estar. E ir pra night, dar risada, dançar, é uma coisa que me faz sentir bem. Mas elas têm que estar com equilíbrio, sabe? Uhum. Eu não vou... Então, o que eu faço? Pra mim, ir domingo na igreja é importante. Então, eu não vou sair sábado à noite. Sair na sexta. Porque eu sei que se eu sair sábado à noite, eu vou deixar de jeito. Então, é você adequar. Então, eu comecei a olhar as coisas que eu fazia e o que eram distrações e tolices anestésicos. A gente usa muito anestésico. Eu tô tão preocupada com alguma coisa que eu bebo muito. Sei lá, não era meu caso, eu não sou muito de beber, mas... Ia muito pra night, era o que eu fazia. Ia muito pra night, balada, porque aí dormia. Na night você tá lá batendo papo, distrai. Aí quando acorda de manhã, no dia seguinte você dorme mais. E aí o tempo passou e você não viu. Então eu comecei a observar o que eram anestésicos, o que de fato eu tinha que fazer que me aproximava dos meus valores, né? Então foi nessas visões que eu comecei a me achar de novo. E aí
ir para Santa Catarina sempre foi um sonho. Sempre morar... Conhecia. Eu já conhecia. Era uma das coisas, por utopia, engraçado dizer isso, mas era uma das coisas que eu conversava muito com meu ex-marido. Vamos morar em Florianópolis, vamos morar em Florianópolis. Cheguei a propor várias vezes, cheguei a pensar em estratégia. Legal. E, por acaso do destino, esse apartamento que eu moro hoje lá, eu fui num Airbnb 3 anos atrás, com o meu ex-marido. Passava férias. Nesse apartamento? Nesse apartamento que eu moro hoje. Passei Réveillon lá. E quando eu entrei nesse apartamento, eu lembro que eu amei o apartamento. Falei, nossa, eu falei 150 vezes. Todo dia que eu tava lá naquele apartamento, eu falei, ai, como eu queria morar aqui, não, vou propor pra ele fica como eu em São Paulo. Nossa, não busco nem minhas roupas, fico aqui, nossa, queria morar aqui. Tem poder. Queria morar aqui. E aí depois, quando a gente voltou dessa viagem, eu voltei com mais vontade de morar em Florianópolis ainda. Eu fiquei, vamos morar, vamos pra lá. E enfim, a gente acabou não dando cabo nesse plano. E aí, quando eu me separei, eu jamais pensei, vou pra Florianópolis. Parecia muito distante. E morar em Florianópolis parecia uma coisa muito distante. Um dia, vou me programar para um dia isso. E não foi bem o que aconteceu, né? Simplesmente, eu fui passar um carnaval esse ano, fui passar o carnaval lá. Tava querendo entrar num mestrado, numa federal. Tinha tentado em São Paulo algumas vezes, não tinha conseguido. E aí, quando eu tava no carnaval lá, que eu fui meio sem querer, decidi ir pra essa viagem, 3 dias antes. Achei uma passagem barata, fui, cheguei lá, lembrei que tinha federal de lá, falei, vou. Será que aqui eu consigo? Pensei. No mesmo dia entrei no site, era o último dia de inscrição para aluno especial. Me inscrevi, entrei. Então, O que é aluno especial? Aluno especial, você cursa disciplinas do mestrado, mas você não está matriculada como aluno recorrente do mestrado. Porque as inscrições mesmo como mestrando é agora. Então, é um jeito de você entrar na universidade, entrar no curso, fazer métier, conhecer os professores, entender se aquele curso... E avaliar se é isso mesmo. Se é isso mesmo que você quer. Entendi. E foi isso que eu fiz. E aí, me inscrevi, entrei. Eu já tinha me inscrito na USP como especial, como mestranda. Eu já tinha feito de tudo, não entrava na USP. E tinha acabado de receber um balde de geografia, uma professora falou assim pra mim, aqui nesse prêmio, ela falou assim pra mim, Michele, desiste. Porque, enfim, por N razões, né, ela, na opinião dela, eu tinha que trabalhar de graça para professora, eu tinha que fazer um métier muito maior para conseguir entrar, privilégios, enfim, né, que não vem ao caso agora. Mas, em resumo, eu tinha acabado de receber um balde de geografia gigante aqui, e aí fui pra lá, vi o curso, falei, nossa, será que tem? Olhei, tinha. Era o último dia de inscrição, me inscrevi, ou seja, o carnaval terminou na quarta de cinzas. Na semana seguinte, menos de uma semana depois, eu recebi que eu tava matriculada. Eu falei, gente, e agora? Era pra ser. Vou. E aí, fui. Sim. Você falou várias coisas aí interessantes, mas não quis te interromper, principalmente o raciocínio, mas só pra quem tá nos assistindo. Quando você disse uma coisa bem recorrente, eu também sou casada há muito tempo, então não tinha a menor noção de que isso acontece. Mas todo mundo, não só as mulheres, que se separam, ficam ali num limbo, né? Não é nem casado, nem solteiro, não tem esses amigos. Então, no nosso primeiro episódio, a gente conversou com a fundadora de uma comunidade, que montou uma comunidade exatamente por isso, para ter essa sensação de pertencimento. E hoje ela traz marcas também para esse público, que é a Divorciei e a Kalila Matos. Então, quem está nesse momento sabe que existe uma comunidade que tem esse propósito de acolher quem está passando por um divórcio. Ela também fala isso, que não levanta a bandeira do divórcio, que nem você, não é o caso, mas que existe vida, sim, boa também, possível, que é nada mais do que uma fase da vida e que a gente pode escolher passar por ela, né? E é muito importante isso, comunidades, buscar pessoas que estão ali com você, porque você inevitavelmente perde amigos. Às vezes não é nem que assim... Perde afinidade, momento de vida. Você perde afinidade, ou não é nem que as pessoas deixam de gostar de você, mas deixa de fazer sentido. Eu tive crise de identidade, porque eu no papel era casada, né? Demorei quase 2 anos para o papel separar. No papel eu era casada, mas eu era
solteira, de novo, uma casada. Meu nome, uma crise de identidade que até hoje eu não resolvi, porque eu mudei meu nome. Então, uma confusão de nome. Juro, assim, logo que eu me separei, uns 3 meses depois, perguntas simples que eu não sabia responder. Qual o seu nome? Você optou por manter o nome de casada ou de tirar? Tirar. Mas não tirou ainda? Não. Então, perguntas difíceis de se responder naquela fase. Qual é o seu nome? Onde você mora? E se você é casado ou solteira? Eu não sabia responder essas coisas. Eu não conseguia responder. Eu sou casada? Não, eu sou solteira? Não, mas eu sou casada. Não, meu nome é esse? Não, mas eu tô mudando. Não, meu endereço nem sei ainda, porque ainda é aquele. Meu apartamento tá lá, mas eu tô morando na minha mãe, mas eu tô buscando... E é legal saber que não é só você, né? Que todo mundo que passa por isso tem essa mesma dificuldade. Então, é super importante. A outra coisa, quando você estava falando, e aí eu tô ouvindo aqui, sem julgamento, mas estou imaginando, e fica aqui a dica que a gente deduz, né? Também é uma questão de neurociência, isso, de lógica. Você tá falando, eu tô aqui com o meu filtro imaginando. A liberdade pra mim, nossa, tá na night, louca. E não há nada disso, ela falou de igreja. Então, assim, não deduzam, não façam conexões, esperem o outro falar. Seja no casamento, né, na amizade, nos negócios, principalmente. Tem muita questão empresarial mal resolvida por isso. As pessoas nem terminam de falar, a outra já deduz. Então, assim, valida se é isso ou não. É uma super técnica também de conversação. Mas aí, tudo bem, a Michelle tá lá em Santa Catarina, passou no mestrado que ela queria muito e não conseguiu em São Paulo. Mas eu não sabia também que você já tinha toda essa história emocional com Santa Catarina, com o lugar. Tinha. E então, pelo que você falou, assim, tem uma logística que é difícil, né? A parte prática da mudança, tanto da decisão quanto de colocar isso mesmo. Agora eu tenho que ter um apartamento, tenho que ter uma mudança, eu dividir tudo no divórcio, então já tá tudo, né, financeiramente mais complicado. Mas, por outro lado, você tem ali um livro inteirinho para escrever uma nova história, sem essa pressa, sem essa cobrança. Você até falou que escolheu um lado da ilha que é mais natureza, que é maravilhoso, mais nativo. Sim. E aí você chegou lá e aí você teve esse momento seu de realmente voltar a escrever, de se reconectar com a sua essência, de se redescobrir. E aí conta pra gente o lado bom, o difícil, a realidade desse momento, como é que tá sendo pra você. Se ele foi fácil, se ele demorou, ainda tá acontecendo, né? Mas o que você pode compartilhar que você acha relevante pra quem tá nesse momento se sentir acolhida, se falar, não é só comigo, também, né, tem mais gente nesse momento. Foi quando eu decidi ir pra Florianópolis, né, que eu fui aceita na universidade. Falei, caramba, e agora? Vou, não vou? Religuei. Primeira coisa, né, eu acho que rede de apoio nesse momento é muito importante. E você fala de amigos, de família, de todo mundo? De tudo. Da universidade, do trabalho? Eu acho que depende da situação, você busca certa rede de apoio. Então... E o seu trabalho dá pra fazer remotamente, tranquilo? Dá pra fazer remotamente, mas eu tinha um trabalho presencial. Sim. Né, uma das minhas 1000 skins. E aí, esse eu precisei abrir mão. E antes de eu decidir abrir mão desse trabalho, eu liguei pro meu chefe, primeira pessoa que eu falei. Porque eu não queria deixá-los na mão também, né? Sim. Foi uma instituição que me acolheu muito, eu não queria deixá-los na mão. Então eu falei com o meu chefe, falei com professores meus, 2 ou 3 professores meus. Conversei com a minha mãe e com meu pai. Foram as pessoas que eu pedi opinião. Minha mãe e meu pai sempre. Meu irmão. Soares, maravilhoso. Maravilhoso. Sua mãe também. Minha mãe. 2 professores meus e meu chefe direto, né? Eu tinha 2 chefes, né? Os meus 2 chefes diretos, então eu não cheguei comunicando. Aconteceu isso, o que você acha? Aconteceu isso, o que você acha? Pra todos eles, eu liguei no mesmo dia pra todos eles. E eu ouvi o que eles tinham pra falar. Claro, a gente tem que ouvir, cada um tem uma opinião, cada um vai falar alguma coisa, mas eu acho que é ouvir, ponderar, trazer pra sua realidade, filtrar, e aí você toma a decisão, né? Todos eles me incentivaram. Não teve um que falou, não vai. Não teve um. Aí eu falei, se isso não é um sinal de Deus pra eu ir... Facilitou a minha vida. Se isso não é um sinal de Deus pra eu ir, então eu não sei o que é, né? E daí eu fui. Eu segui um conselho muito sábio da minha mãe, de ir aos poucos. Ela falou, não sai entregando seu apartamento, não vai de uma aleluia de um dia pro outro. Gaste um pouco mais, mesmo sei, dinheiro não tá fácil agora, mas pense nisso no É um investimento a longo prazo. Gaste um pouco mais, mas fique um tempo... Mantenha seu apartamento um tempo aqui, fica um tempo namorando lá, até você decidir se você realmente quer ir. E eu fiz isso por 1 mês e meio, mais ou menos. Minha aula era de quarta, então eu ia toda terça e voltava quinta. Então eu passava
terça, quarta e quinta. E os outros dias aqui. Tinha vezes que eu conseguia comprar passagem barata, eu ia de avião. Tinha vezes que eu não conseguia comprar passagem barata, eu ia de ônibus. Umas 10, 12 horas de viagem. Toda semana. Fazendo amizade. E de... parados. Então eu fiz isso por um tempo. Gastei com hospedagem lá, mas foi muito sábio, porque Tem muito repertório, né? isso me abriu caminhos, isso me fez conhecer histórias. Eu fiquei em casa de pessoas lá, conheci pessoas, conheci histórias. Essa parte, como é que foi o acolhimento lá? Você tinha uma ideia, você já conhecia a cidade, aí ia no carnaval, mas é outro momento. Aqui É no Rio, outra carnaval história, tá no dia a dia. E aí você se sentiu acolhido, assim, as coisas foram se encaixando nesse sentido? Ai, tomei a decisão certa? Sim e não. Ai, que legal! Qual lado que eu me senti muito acolhida? Qual a parte que eu me senti muito acolhida? Eu realmente senti que eu tinha que estar lá. Tudo foi abrindo as portas. Morar nesse apartamento, honestamente, não foi assim quando eu falei, nossa, vou pra Florianópolis, vou morar naquele apartamento. Não, porque pra mim, eu pensava assim, tá muito fora do preço que eu posso pagar. Jamais, não vou poder. Nem cabe, nem vou procurar pra isso. Não. Fora de realidade. E aí, enfim, no fim as coisas foram rolando, eu tive ideias, pensei em formas de, inclusive, monetizar aquele apartamento, empreendedora na veia. E aí, consegui negociar com o cara, consegui monetizar. E aí, no fim, mais ou menos valeu e eu consegui fechar esse apartamento. Então, os caminhos foram se abrindo de um jeito, assim, muito fácil, fluido, sem esforço. Então, eu senti, nossa, sabe, eu creio muito em Deus, né? Então, eu senti muito um flow, assim, tudo abrindo as portas, tudo indo com facilidade, sem esforço. Então, eu falei assim, é aqui que eu tenho que ir, é pra lá que eu tô direcionando. Sim. É. Então, por um lado, sim. Por um lado, as pessoas lá são muito educadas, elas são acolhedoras e não são. São muito fechadas. Tem uma dificuldade que eu tenho um pouco lá ainda até hoje. Já fiz alguns amigos, já, né? Hoje um pouquinho mais em casa. Mas porque eu fui completamente sozinha. Ou são muito fechados? São muito fechados. Fazer amizade com mulheres, especificamente lá, é mais difícil. Eles se fecham muito no grupinho, não se abrem tanto. Eu lembro de um caso. Eu tava num bar e aí eu vou nesses lugares assim. Quem que eu posso ser amiga? Quem que eu posso ser amiga? E saio muito sozinho, vou muito em rolê sozinho, né? Tô sozinha lá, então se eu ficar em casa não vou conhecer ninguém, né? Então, pra conhecer as pessoas, eu vou sozinho. E aí, quando eu volto, eu fico assim, né? Quem é que eu vou procurar pra ser amiga? Aí, conheci duas meninas, a gente começou a conversar, super queridas, eram duas. Uma eu gostei especialmente, outra eu achei, legal, demais. Aí, e uma delas muito querida, assim, eu falei, nossa, eu quero ser amiga dela. Eu até falei pra ela, tinha chegado lá fazia 4 meses, também era recém-chegada. Eu falei, nossa, que bom, eu tô procurando amiga aqui, vamos ser amiga, assim, desse jeito. Me dá seu Insta, te anotar pra gente combinar alguma coisa, anotei o Instagram dela. E aí, por educação, peguei, fui falar pra amiga também, me dá seu Insta também, né, estavam duas. Me dá seu Insta, me dá o seu também. Sabe o que ela respondeu pra mim? Não, mas eu não quero fazer amiga. Dentro de mim eu pensei, eu também não queria ser sua amiga, mas tá. Não, eu sou muito fechada, eu não saio muito. Então rola de gente chegar pra me aproximar pra fazer amizade, que olha de cara feio pra mim. Rola tentativas que não acontecem. Rola não. Acontece. A ideia dessa conversa surgiu por aí, né? Perguntando como tava lá em Santa Catarina e o quanto eu achei incrível essa independência, essa coragem, pra mim, de sair sozinha, de estar aberta, assim, pra fazer amizades e como você lida com... A gente tá numa cidade grande, eu vim do Rio, né? Então já tive, assim, uma diferença de uma violência que é de um jeito, São Paulo é outra, mas são cidades, metrópoles, e eu tenho essa mente, né? Esse filtro de, nossa, uma mulher sozinha, faço jiu-jitsu, faço a minha parte, não tô ali de bobeira. Mas como você filtra isso? Como você se coloca em situações de não vulnerabilidade, de segurança, a ponto de se abrir para conhecer, independente do sexo, do gênero, de seja lá o que for. Qual é o seu filtro, além do feeling? Que cuidados você toma para essa iniciativa não virar um problema, né? Essa coisa de começar a sair sozinha começou muito antes de Florianópolis.
Começou quando eu me divorciei, morando em São Paulo. Tenho muitos amigos em São Paulo, tenho alguns casados, alguns solteiros, alguns que saíram comigo, tal, enfim. Mas às vezes eu tinha vontade de sair e não tinha necessariamente uma companhia, porque minhas amigas solteiras não podiam, ou as casadas estão casadas, né? Ou, enfim. E aí eu comecei a colocar pra mim, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu quero, porque eu não tenho companhia. Não vou. E foi aí que eu comecei a sair sozinha, já em São Paulo, a fazer isso, né? Ainda bem, porque me preparou. Talvez se eu não tivesse enfrentado esse processo, talvez eu me sentiria agora em Florianópolis sozinha, com muito mais pé atrás, com muito mais medo, né? Então, ter que não, isso em São Paulo me preparou. Então, eu saía muito de São Paulo sozinha na noite, sozinha. Fui viajar sozinha, mas tipo, vou jantar sozinha. Quero conhecer esse restaurante, vou. Mulheres, eu não sei se vocês são assim. Mas é natural, né, que a gente acha que o mundo gire ao nosso redor. Então, se eu tô sozinha no lugar, eu acho que o mundo inteiro tá me olhando. E não é o caso, não é verdade. E você não tem essa preocupação. Isso é uma coisa muito pessoal. Tipo, eu me sinto nesse lugar, não gosto de fazer as coisas sozinhas. Mas você tá super bem, tranquila, vai lá e... Não vou. Não é super bem, tranquilo. Não. Se a pessoa tá te olhando... Assim, ó, muito realista. É desconfortável. De começo. Sempre é. E quanto mais eu faço isso, melhor eu lido com isso. Entendi. Mas até hoje, e eu já saí muito sozinha. Até hoje, quando eu falo, vou sair sozinha. Sozinha. Não, vou. Hoje eu tenho argumentos pra dizer pra mim, não, você vai, porque sempre chega lá, sempre dá certo, sempre é legal. Então eu vou. E logo que você chega, acabei de chegar num ambiente sozinha, logo que eu chego, os primeiros 15 minutos, 20, um momento de ambientação ali, eu sempre fico desconfortável. E faz uma leitura do ambiente. Faço uma leitura e tal. Então, no começo eu fico desconfortável. Mas depois eu desembesto e aí vou. E aí uma coisa em evento sozinho. Isso eu faço muito. E lá ninguém fica sozinho. É pra isso, né? Network. Não, balada, restaurante. A gente se conheceu num grupo de mulheres. Zerar o game, maravilhoso. Então, assim, as pessoas vão ali com essa finalidade sozinhas, mas sem estar sozinhas. Porque vai ser acolhido. Já tem esse propósito, sim, né? Mas sair mesmo, vou jantar, vou ao cinema, vou, sei lá, numa festa. Bar, balada, festival, vou. E sim, tem gente que olha pra você. As primeiras vezes eu achava, porque as pessoas me olhavam e me... A gente acha mais com dó, que é verdade, sabe? Né? Com dó. Na verdade, você tá tendo um olhar pra você do que você mesmo acha de você. Quando você tá achando que as pessoas estão te olhando com dó, é porque você tá com dó de você, né? Perfeito. Então, assim... É um preconceito, né? E existem 2 tipos de pessoas que, quando veem que eu tô sozinha, são 2 tipos de reações que tem. Tem aquela pessoa que realmente olha com dó. Não, fica... coitada, tá sozinha. Rola isso. E tem aquele tipo de pessoa que quando vê assim que eu tô sozinha, fala, nossa, você tá com quem? Eu falo, sozinha. Mas você foi sozinha? Sim. Nossa, que demais, eu sou heroína, nossa, meu herói, tudo que eu queria ser ela, que legal, você sai sozinha, nossa, que incrível. Então, assim, quer saber, no fundo, não me importa. Não tem a ver com a opinião dos outros. Não, com você realmente. Quer. Mas cuidados, assim, pra você estar segura, não beba loucamente, não se coloque em situações de vulnerabilidade, preste atenção, tipo, né? Sempre alguém sabe onde você tá, né? Eu, por exemplo, com a minha família tenho a minha localização compartilhada forever. Sim. Então, se minha mãe puxar aqui a buscar, se minha mãe olhar aqui agora, ela vai ver onde eu tô. Perfeito. Então, você avisa, mãe, tô indo pra outro lugar? Não, então, dependendo, tinha uma época, eu não avisava minha mãe. Eu saí com gatinho. Mas eu avisei minha mãe, a amiga que sempre sabia onde eu tava. Então, eu tinha um grupo, a gente tinha um grupo de 3 amigas. Sim. E as 3 solteiras, então sempre quando alguém saía, gente, às vezes a gente nem falava nada, só a localização já sabia. E tem aplicativos também. Aplicativo, então eu tomava esses cuidados. Aí eu falava pra minha mãe, se você não souber onde eu tô, pergunta pra fulano, ela sabe. Então, pronto, né? Porque tem coisa que você não quer ficar falando pra mãe toda hora. Sim. Tem coisa melhor não saber. Não, até a minha mãe hoje inverteu. Eu moro aqui, minha mãe mora no Rio, então eu fico no buscar dela, né? Ela fica no meu. E se ela não chega, onde você tá? Eu ligo pra todo mundo, minha filha, não faz isso. Bem assim, então é a mesma coisa, né? E isso, né? Não evito muito beber. Se eu bebo um drink, assim, sabe? Então, alguns cuidados que eu tenho.
uma vez, uma situação que eu me senti Spray de desconfortável. pimenta? Não, isso eu não amo. Mas tá bom. Uma vez que eu me senti desconfortável, eu fui viajar sozinha, eu tava em Maresias. E aí eu fui numa rua que tem vários bares. Aí eu parei lá, tomava cerveja e tal, eu tava ali me ambientando. E aí uma hora eu tô passando, indo embora já pro carro. Eu tô passando, eu ouço um rapaz falando assim, distante, mas você fica muito ligeiro. Quando você tá sozinho, naturalmente sobe um radarzinho assim, que você fica... E aí eu ouço um rapaz falando assim, e olha lá, ela tá sozinha, falando pra outro. E eu sentindo um tom de, sabe assim, não um tom agradável, né? Aí na hora eu parei, eu olhei pra trás, olhei uma cara bem feia pra ele. Como se minha cara fosse assustá-lo. Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu olhei de cara feia pra ele. E aí tava vindo um bom samaritano perto de um moço que tinha uma cara muito boa, que eu não conhecia. Aí eu parei pra ele e falei, moço, você se incomoda de me acompanhar até o carro? Eu olhei de cara feia, do tipo, eu sou poderosa, mas pedi ajuda, né? E fica a dica. Moço, você se incomoda de me acompanhar até o carro? Ele falou, não. Aí ele foi comigo até o carro, aí foi embora, né? Então, são pequenos cuidadinhos, assim, que eu acho. Sei. Que independente da cidade ser grande, pequena. E outra, é claro, mulher sozinha, né? A gente tem que ter mais cuidado, tem que ter mais cuidado. Porém, a gente tem risco estando acompanhado. Se você tá comigo, você também tem risco. Sim. Você tá... Então, assim, não Redobre a atenção. redobre a atenção porque você tá por você. Perfeito. Mas você tá em risco igual se você estivesse com alguém. Então, é só porque você não tem com quem contar aquela hora ali. Então, você tem que estar por você, né? Então, são pequenos cuidados. Mas nada que inviabilize, não. Que eu acho que Sim. faça mesmo, vá mesmo, é divertido. Vantagem de sair sozinha. Você conhece muitas pessoas. Você não fica sozinho, gente. Você conhece muita gente. Quando você sai com um amigo, você só fica com seus amigos. Quando você sai sozinho, você conversa com o universo, fala, dá risada, se descobre. E aí, coisas que eu gosto. Quando você tá com um amigo, pô, o amigo quer fazer aquilo, você não quer, mas você vai lá e faz, né? Pô, tem que fazer. Sim. Agora eu tô sozinho, como, tipo, sei lá, no carnaval que eu fui pra Florianópolis, viajei sozinha, tava viajando sozinha. Aí, conheci uma galera, fomos pra um lugar. Aí chegou num lugar, começou a ficar chato, não queria mais ficar lá. E eu comecei a falar, vamos pra outro, ninguém queria ir. Na hora eu parei, eu olhei pra mim, falei, por que eu tô esperando essa galera aí? Eu nem tô com eles. Falei, gente, foi um prazer, viu? Muito obrigada, tchau, fui. E fui pro outro, chegou lá no outro rolê, acabei de conhecer outras pessoas. E são pessoas que eu vou levando pra vida. Hoje eu conheço gente de tudo que é lugar do mundo, de cidades, de estados, de países. Então é muito legal, muito legal. A gente falou dessa mudança aí de tempo, né, e de rotina. E como é que você organiza? Você sempre foi uma pessoa organizada? Você falou, quando eu era casada tinha aquela rotina, tinha muito de agradar o outro, eu não sabia nem se era eu, né, que estava querendo aquilo, se já era um contexto que me fazia acreditar que era eu. Isso. E estar fora desse contexto me fez refletir sobre o que eu quero. Mas você é naturalmente uma pessoa disciplinada ou você tem uma dica, por exemplo, eu tenho os horários da semana, quando tem aula, tem que organizar o trabalho, você vai fazer home office ou não, você mora em frente à praia, você estava falando que tem uma rotina saudável, que anda, que faz outras coisas para você. Sim. Para esse momento também, de autoconhecimento, de leitura, de escrita. Mas tem um script, ou hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer aquilo, ou não, essa semana eu tenho essa prioridade, essa eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que cozinhar. Como é que é essa rotina mesmo de vida? Então, pra ser bem assim, né? Durante muitos anos, eu fui comissária de voo, durante 11 anos da minha vida. Então, eu aprendi a não ter rotina. O espaço aéreo tem um DNA de aéreo. Então, eu aprendi a não ter rotina. Não tinha dia, horário pra dormir, horário pra acordar, horário pra comer. Então, eu vivi sempre uma vida muito desregrada por conta da minha profissão. E aí, depois que eu parei de voar, eu virei empreendedora, não tinha obrigação de horários necessariamente, então eu não tinha muito uma rotina, mas de um tempo recente pra cá, eu tenho buscado muito, eu até dei um nome pra isso, eu chamo de rotina de milhões, é meu próximo texto, já tá aqui na minha cabecinha, eu preciso colocar de equilíbrio, o que eu chamo de rotina de milhões, né, porque eu entendi o quanto a rotina é importante pra mim, o quanto o nosso cérebro cansa ficar tomando decisão o tempo todo sobre o que ele tem que fazer. E se você tem isso pré-estipulado, é mais fácil você fazer as coisas. No nosso natural, se você acorda e faz aquilo que você quer, você nunca vai querer fazer coisa boa. Coisas que te fazem bem. Você quer dormir até mais tarde, você quer ir pro rolê todo dia, fazer as coisas corretas, fazer as coisas que nos fazem bem, fazer as coisas que estão alinhadas com nossos valores, requer esforço. O nosso natural vai nos levar para um caminho ruim. Eu percebi isso, vou fazendo isso, né? Então, se tem uma coisa que eu tenho buscado é a tal da rotina de milhões.
É muito louco falar sobre isso, mas assim, de forma bem resumida, o que eu entendo, assim, a gente quer muita coisa, né? Então, eu quero caminhar na praia de manhã, falando da minha rotina, coisas que me fazem bem e que eu quero implementar na minha rotina. Eu quero caminhar na praia, eu quero tomar creatina, eu quero ter um café da manhã saudável sem pressa, eu quero ler o jornal, eu quero escrever texto, mas eu também quero ler um livro, mas eu também quero ler a Bíblia, eu também quero ir na igreja, eu também quero aprender inglês, eu também, sabe assim, eu também quero fazer uma skincare, também preciso fazer hidratação no meu cabelo, assim, tanta coisa. E fora que... Fora no trabalho, tem 1000 ideias. Preciso dormir 8 horas, preciso arrumar a casa. E o dia só tem 24. E preciso trabalhar, e eu tenho 3 frentes de trabalho diferentes, e eu preciso me preparar, e eu preciso estudar, e é mestrado, e é... Meu Deus, como é que eu faço tudo isso? Então, de primeira, quando eu tentei implementar tudo isso, eu falhei dia após dia. Eu não conseguia colocar minha rotina em pé, porque eu sentei no papel e falei, tá bom, vamos criar minha rotina aqui. 8 horas, eu acordo 7, das 7h30 tal, meia faz isso, no papel, que nem diria um professor que eu conheço, maravilhoso, Cabral, ele sempre fala, o papel aceita tudo. No papel parecia lindo, mas na prática eu não conseguia realizar, e aí eu não conseguia fazer uma coisa da rotina, aí eu jogava pras cucuia tudo, não fazia nenhuma e nem as 20 que eu tinha colocado. E ficava angustiada. E ficava angustiada, me sentia uma péssima pessoa, porque eu não consigo fazer, não sei o que, não sei o que. Aí o que eu comecei a fazer agora tá funcionando. Eu peguei, sei lá, dos 10 itens que eu quero fazer todos os dias, eu comecei com 3. Quando eles bem... Estou conseguindo fazer com tranquilidade. Coloco mais um. Por exemplo, beber 2 litros de água. Beber 2 litros de água por dia é uma coisa que eu coloco pra mim como meta há anos e eu nunca consigo cumprir. Faz meses que eu tô bebendo 2 litros e meio, 3 por dia, olha só. Então, aos poucos, eu fui incluindo coisas na minha rotina. Ainda tem 3 coisas que eu não consegui incluir ainda, dos minha lista de 10, mas eu já tô em 7, pra quem não conseguia fazer uma. Adorei essa dica, que é uma analogia ao exercício, né? Antes de você ficar horas malhando, fazendo alguma coisa, levanta, se propõe, anda. Isso. Sai, bota o tênis. Isso, faz aos poucos, né? Vai incluindo aos poucos na sua rotina e aí vira um hábito. E com certeza, ter a rotina, ela é muito importante pra gente. E diante dessa autonomia toda, dessa descoberta, desse autoconhecimento, eu sei que é uma coisa que acontece naturalmente, mas você pensa sobre isso, tá aberta a isso, tá muito recente, né? Apesar de ter tido, sei lá, 1 ano e 9 meses da decisão, mas como você vê um novo relacionamento na sua vida agora? Ele tá nessa lista de desejos? Eu vi uma vez a Gabriela Priori falando no Saia Justa, que ela fez uma lista do homem ideal, de tudo que ele tinha que ter, e ele chegou. E ele apareceu com aquelas características. É uma tática. Como você vê a sua vida com um novo relacionamento diante de tanta liberdade e autonomia, assim? Isso existe ou não? Que bom que a gente tá fazendo esse podcast agora, que agora eu tô preparada pra responder. Essa foi uma pergunta que, se você me perguntasse talvez alguns meses atrás, eu ia falar pra você, não quero homem na minha vida nem pintado de ouro, não quero. Já vivi, já fui esposa, já brinquei de casinha, já fiz tudo, não quero mais. Essa era uma coisa que eu ia te responder. Mas hoje eu tenho orado pra Deus limpar meu coração de qualquer raiva. Não, entenda assim, né? Eu não tenho raiva nenhuma do meu ex. Eu desejo muito bem dele. Não é sobre isso. É sobre raiva do amor, raiva de relacionamento, raiva, o desacreditar. Tipo, não acredito mais que é possível, não acredito que é possível ser feliz num relacionamento, sabe? Assim, eu durante muito tempo passei desacreditada. E era algo que eu não queria jamais. Um outro podcast, que é um tema que nunca apareceu aqui. Também eu nunca fiz essa pergunta. Olha, mulheres que se identificam com isso que ela tá falando, por favor, se apresentem, que pra mim isso é uma novidade. Coloca a mãozinha pra cima. Então, de fato, eu fiquei um tempo desacreditada. Mas hoje, assim, com as coisas mais calmas, eu mais centrada, eu mais entendendo sobre mim, me conhecendo mais. Eu digo o seguinte: eu não estou disposta a me colocar num quadrado novamente por mais ninguém. E eu falo me colocar mesmo, porque eu me coloquei naquele quadrado. Eu não estou disposta, eu não me colocarei mais nessa posição. Mas isso não significa que eu nunca mais vou ter um relacionamento, que eu nunca mais vou casar. Não sei. Isso significa que
eu só vou ter um relacionamento com alguém, eu só vou casar de novo, ou queira namorar, né? Eu não namoraria pra namorar também. Eu não vou namorar alguém só pra ter um namorado. Isso eu não faria. Check, namorar. Não. Nesse caso, eu prefiro ficar solteiro. Então, eu só construiria uma relação com alguém novamente se fosse alguém que tivesse na mesma sintonia que eu. E eu também não quero que ninguém se coloque num quadrado por mim. Eu não desejo isso a ninguém. Né? Então, alguém que eu encontro que esteja na mesma sintonia que eu, que queira curtir o que eu quero curtir, que esteja nesse momento de liberdade, de viver o que quero viver, esteja sintonizado com os meus valores, esteja sintonizado com as coisas que eu acredito e com as coisas que eu quero fazer. Que agregue, né? E que se enquadre nisso que pra você hoje são os seus valores claros. Exatamente. Que queira viver isso que eu quero viver, pô, super legal. Dividir com alguém. Sim, ter uma parceria. Ter um parceiro de vida, né? Super legal. Agora, eu não tô disposta a entrar num quadradinho só pra dizer que eu tenho relação. A abrir mão de tudo que você já evoluiu, né? Exato. Então, eu vou viver o que eu tenho que viver. Se eu achar alguém que me acompanhe nessa jornada, legal. Se eu não achar, legal também, eu vou viver. Se eu não vou deixar de viver o que eu tenho que viver. Tem uma frase de uma música, não sei se eu vou saber reproduzir exatamente, que ela diz assim: se você estiver buscando o amor da sua vida, pare. Você, em inglês essa música, você o encontrará quando você estiver fazendo aquilo que você mais gosta. Que lindo. E eu verdadeiramente acredito nisso. E se eu não encontrar também tudo bem, porque eu tô fazendo aquilo que eu mais gosto. Você já é o amor da sua vida. Então eu não quero ficar procurando o amor da minha vida. Lá tem, né, que nem eu vejo minha estratégias pra achar boy. Não, tem que ir em tal lugar, tem que ir em tal rolê. Coach de casamento. Nossa, não. Eu vou fazer aquilo que eu quero, que é importante pra mim. Você já foi casada, né? Outro momento da vida. Então, assim, não estou fechada para o mundo, mas também não estou buscando. Estou com foco em mim. E de tudo isso que você falou, você tem algum apoio emocional, assim, específico, profissional, ou não precisou? Eu fiz terapia. Fez terapia? Faço até hoje. A primeira terapia que eu fiz foi forçada. Minha mãe é terapeuta, né? É verdade. Nunca tinha feito terapia na minha vida. E nem quando eu me divorciei quis fazer, não queria fazer. Mas de tanto ela me incomodar. Falei, tá bom, tá. Sabe assim, vou fazer pra você parar de falar. E aí ajudou e você... Aí eu fiz a primeira vez, detestei. É? Mas eu falei, não, tô de coração aberto, tá bom, vai. Fiz. Mas a primeira vez, ela me ajudou a entender, a minha primeira terapeuta, ela me ajudou a entender que terapia era importante. Então, foi um ponto. Fica aí a dica. Aí mudei de terapeuta. Aí no segundo... ele me ajudou a conhecer sobre mim. E aí, quando eu conheci um pouco mais sobre mim, eu entendi o que eu precisava buscar. E aí, sim, a terceira, que é a que eu tô hoje, eu busquei ativamente. Então, eu fui com um plano. 3 etapas. 3. A primeira era pra entender a importância. A segunda foi conhecer. Porque a primeira foi assim, vou fazer porque eu tenho que fazer. Aí ela veio, porque você procurou? Eu falei, porque minha mãe mandou. Não acredito. Não cheguei assim, coitada dessa mulher, gente. Falei, não acredito, não gosto, tô aqui. Mas eu tô de coração aberto, tô aqui porque, vamos ver, não sei. Ela, o que você tá buscando? Não sei. Não preciso de nada. Então foi essa, coitada, essa mulher. E o segundo me ajudou a conhecer um pouquinho mais sobre mim. E aí, com essa ajuda dele, essa terceira eu de fato busquei. Então eu falei, eu tenho esses problemas, eu preciso corrigir isso, eu preciso de alguém que me ajude com essa questão. Aí eu conversei com um professor meu, falei, olha, que ele mas aí você já tinha muito evoluída, você já sabia o que você queria. Aí ele é psicanalista, troquei uma ideia com ele, professor, eu tô precisando de ajuda nesse quesito, quem é o profissional adequado pra me ajudar? Aí ele me indicou 3, aí fiz terapia, 2 terapias com cada um deles, e aí eu escolhi a terapeuta, e aí eu vim com uma questão, uma queixa, eu tô com essa questão aqui, preciso que você me ajude nisso. Então agora tá funcionando super. As primeiras foi aquele processo pra eu chegar aqui, né? Então não posso dizer que as outras não funcionaram, elas funcionaram porque me ajudaram a ter essa visão que eu tenho hoje. E assim, super me ajuda. Eu tô chocada porque a hora voou e eu ainda tenho muita coisa pra falar, mas pelo menos o ping-pong, né? Que eu acho que é bem rapidinho. Então, caminhando aqui pro fim, infelizmente, porque eu tô amando esse papo, espero que vocês também. Tem umas perguntas breves e as respostas bem curtinhas, assim, papum. Tá. Um medo superado. De morrer sozinha.
Ah, É, eu tinha a sensação, ninguém nasceu pra ficar sozinho. E tá superado. Aí esse é papo pro outro... Só essa resposta já dá... Uma descoberta sobre você mesma. Que o meu eu tem que ser a essência de tudo. Que eu não sou um personagem. Eu, no máximo, assumo papéis. Uma frase que te guia hoje. Antes o feito do que o perfeito. Porque a perfeição não existe, né? Tem que parar de buscar ser perfeita. E você se acha perfeccionista? Entendi. Um livro ou série que te inspirou nesse momento específico aí de mudança de vida. Comece pelos porquês. Ah, que legal! Dica de livro, não livro. Pode dizer por quê? Eu sei que Pode, diga. Mas eu sempre fui muito hands-on. O que tem que fazer? O que eu faço? Como faz? Eu sempre fui muito guiada pelo como. Como. E esse livro me enxergou a ver que a gente pode fazer o como mais perfeito do mundo. Tem a melhor metodologia do universo. Se o nosso porquê, se o porquê a gente está fazendo aquilo tá errado, ele já te guiou pro como errado. Então você pode estar fazendo certo, mas você tá rápido na direção errada. Rápido na direção errada. Então, parar para pensar o porquê você faz as coisas, ela é muito importante. Isso muda tudo. Isso aí também já responde a outra pergunta, mas vamos ver se tem outra. É uma dica prática para quem está começando de novo. Pare de tentar agradar os outros. Busque se agradar. Aproveite essa oportunidade. A vida é muito curta pra gente viver tentando buscar o que o outro quer. E às vezes é o que você acha que ele quer, às vezes nem ele quer aquilo. Então a gente fica tentando realizar a expectativa de alguém que você criou na sua cabeça em detrimento da sua própria pessoa. Meu Deus, isso é insano. Faz aquilo que você quer, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Pode errar. Não precisa ser perfeito. Aliás, perfeição não existe. Mas você vai errar tentando acertar. Vai ver, Tiaguinho. E a felicidade a gente acha no caminho, não é no acerto. Então, muito, muito obrigada. E se você que tá aí nos assistindo também tá recomeçando, conta aqui pra gente. Já aproveita, segue a Mi no Espaço Aéreo, no Instagram dela, no Instagram, michele.sdeli. E aqui também comenta, segue, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem tá nessa fase de transição também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, adorei.